Diego, então assim, rapidamente aí, para quem eventualmente não te conhece, sei que você divulgou aí nas suas redes, tem feito um trabalho super bacana também no digital, mas fala um pouquinho aí sobre você, sobre o que você faz, sobre a empresa aí para o pessoal te conhecer, e aí a gente vai batendo um papo. Enquanto o Diego se apresenta, se você já quiser ir colocando as suas dúvidas ali no chat, aproveite, tá, galera? Bem, então é isso aí. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Diego, para quem ainda não me conhece. Tá meu arrobinha aqui, ó, né? Minhas redes sociais, podem me seguir também lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tudo se eu me achar como Diego Elas. Sou o único que tem. Tá no Facebook, tem o outro, mas é omitido lá. Então, sou DBA, né? Sou proprietário da Performance DB e sou cofundador do PDB Monitor. Já vou falar um pouquinho sobre eles, mas então sou DBA, trabalho com MySQL desde 2008. Dei aulas ali durante um bom tempo entre 2008 e 2012 em escolas de informática em Curitiba, onde escrevi material didático para eles também. E em 2017 e 2018 eu dei aulas em MySQL pela Oracle University Brasil, né? Então os cursos oficiais da Oracle aqui no Brasil. Em 2015 eu abri minha consultoria em banco de dados, onde o nosso foco é o MySQL, né? Então sou da Performance DB, depois acessem lá performance.com.br, a minha treinamentos, lá tem todos os meus 4 cursos lá, onde vocês vão poder escolher um deles aí, um feliz ganhador. E além, né, da Performance DB, essa é uma história com a comunidade que eu tenho também, então sou um dos administradores da página MySQL Brasil do Facebook, do @MySQLBR no Instagram, e também temos nosso grupo no WhatsApp. Quem entrar no Facebook, lá tem um linkzinho lá para entrar no WhatsApp também, que é um grupo bem focado, com um pessoal bem bacana, que é para tirar dúvida, né? Não é para ficar de conversinha, nada. Pessoal, tem um problema aqui, lá tem umas 80 pessoas que sempre ajudam a resolver problemas. Eu peço ajuda lá, eu ajudo bastante, então é um trabalho bem comunitário, bem bacana. E também nós temos nessa comunidade aí, pessoal, a Saving Cloud, tá? É a parceira nossa, ela sempre fornece os servidores para que a gente possa fazer nossas lives lá também. Nós temos lives bem frequentes lá e a Saving Cloud vem apoiando a gente, fornecendo todo o hardware que a gente precisa para poder fazer os exemplos que a gente acaba mostrando nas lives, tá? Tem eu e tem outras pessoas lá que sempre fazemos as lives lá. E também tem nosso canal de lives, né, aproveitando gancho, é da comunidade MySQL no Brasil, as lives, porém nós temos um canal específico, que é o myhandzon.live. Então tem o site, myhandzon.live, e também lá no YouTube tem um canal myhandzon.live, tá? Que ele é o nosso canal de lives. Então tudo que a gente faz de conteúdo tá lá. A gente sempre deixa lá histórico gravado lá. Leandro, a gente combinou uma coisinha antes de eu ficar olhando o chat também, tá? Mas eu tive que fechar a aba aqui do chat por causa do áudio. Fica tranquilo, eu estou no chat aqui, eu estou vendo as perguntas e vou cantando para você. Beleza, não dá 2 segundinhos de atraso ali, estava me complicando aqui, eu fechei. Fica tranquilo, não tem problema não. E só para finalizar, então, em 2018 eu iniciei o desenvolvimento do PDB Monitor, tá, que é uma ferramenta que também a Saving Cloud está sorteando aqui um mês grátis, sorteando não, desculpa, faz parte do pacote que eu acabei de antecipar alguma coisa que era para falar depois. Não tem problema não. Mas faz parte, então, sou cofundador, tá, do PDB Monitor, trabalho no desenvolvimento. O PDB Monitor é uma ferramenta de monitoramento para MySQL, 100% desenvolvido no Brasil, tem uma infraestrutura gigantesca por trás lá, tem bastante gente trabalhando, um produto top de linha que é para monitorar MySQL. Muito bom, cara. Então, assim, já que você citou, eu não vou falar ainda, porque eu vou deixar para o final, além do sorteio desses 2 presentes que a gente vai ter um bônus também para quem ficar até o final aqui. Então, se você vai participar, você vai ter acesso gratuito aí à ferramenta PD Monitor e também há uma consultoria. Enfim, eu vou explicar isso, como vai funcionar isso no final, fiquem tranquilos. Então, a ideia aqui é bater mesmo um papo. Eu já vou chamar aqui algumas perguntas. Manda ver. Deixa eu ver aqui, Jonatas Farias pergunta o seguinte: usar o MySQL 8 em um sistema comercial sem ser e-commerce tem algum problema de licenciamento? Não, o licenciamento do MySQL é bem confundido, tá? E vou dizer também que eu não acho nem um pouco claro. Você tem que consultar o time de vendas da Oracle para entender um pouquinho mais. Mas basicamente é assim: todo mundo pode utilizar o MySQL livremente, a versão community dele, tá? Obviamente você não pode usar a versão Enterprise se você não comprar licença, mas você consegue fazer o download dela, tá? Mas você não pode usar, né? Moralmente tem esse bloqueio lá.
Mas a única forma que você é obrigado a pagar licença para MySQL, para Oracle, né, é quando você embutir o MySQL como software embarcado em algum sistema. Então, você desenvolveu algum hardware, algum GPS, algum celular, alguma coisa, você desenvolveu o hardware e você vende o hardware com o MySQL já embutido, aí você é obrigado a comprar o licenciamento. Tá? Esse é um ponto que você é obrigado. Tá? Mas o que eu ganho se eu comprar o licenciamento do MySQL? Você ganha um suporte da Oracle, né? Não é um suporte de consultoria, tá? Você tem um suporte do time da Oracle para situações emergenciais. Então, se o teu servidor MySQL parar de funcionar por algum bug interno, por exemplo, você pode acionar a Oracle tem um SLA deles de resposta, tá? Aí tem níveis diferentes de resposta e tudo mais, mas você tem acesso a esse suporte, eles vão resolver o problema. Tá? E a partir desse teu problema, eles podem implementar isso na correção de bugs deles também em futura. Além disso, vocês também têm acesso às ferramentas Enterprise, que é o MySQL Workbench Enterprise, tá? E também tem o acesso ao MySQL Enterprise Backup, famoso MEB, ok? E também tem acesso ao MySQL Enterprise Monitor, tá? Que é a ferramenta de monitoramento da MySQL. Agora você tem que avaliar, né, até que ponto que justifica, né, você pagar a licença que é $4.000 por ano por servidor. Não é bem esse o valor, mas dá para dizer que é esse valor aí. É um valor bem salgado, você tem que ter uma justificativa muito boa ali para precisar pagar a licença. Senão, o produto que você vai ter na Community Enterprise é praticamente o mesmo, tá? Não é o mesmo, tem uma pequena diferenciazinha ali, mas é basicamente o mesmo. Sem lembrar que tem várias outras opções também, tá? Tem o Percona Server também, que é um derivado do MySQL, então o Percona pega o MySQL e faz implementações dela em cima da distribuição do MySQL, tá? E também tem o MariaDB, né? A Percona não tem nenhum tipo de licenciamento, a Percona ela vende suporte, né? Já a MariaDB, além da ter a versão Community, ela tem produtos que são apenas Enterprise e também tem a cloud dela, você pode contratar o MariaDB direto na cloud, suportada por DBAs da MariaDB. Uma curiosidade, tá, o pessoal aí, é bem comum, né? Bem, a minha empresa presta consultoria em banco de dados e nós temos alguns clientes que a Oracle mesmo indica para a gente, porque a Oracle não dá serviços de DBA, não vende esse serviço. Ela tem um chat lá que você pode entrar, abrir um chamado e leva alguns dias a resposta. Mas assim, a perguntinha, deu esse erro aqui, o que eu faço? Fala, olha isso, olha aquilo. Não é nada uma consultoria especializada, né? Então a Oracle acaba enviando alguns clientes para a gente e nós prestamos suporte para clientes enterprise deles. Muito bom, cara. Paulo Fernando, ele coloca assim, ó, a minha pergunta pode ser de iniciante. Aliás, ó, Paulo, aproveita aqui, cara, não tem pergunta. Não tem pergunta iniciante, não. Exatamente. A ideia aqui é responder tudo, cara. Então, se tiver mais gente aqui com medo, cara, fiquem tranquilos que a ideia aqui é bater um papo mesmo, bem descontraído. Minha pergunta, então, vai lá, Paulo Fernando. Minha pergunta pode ser de iniciante, mas consigo montar uma DW com MySQL? Tem um parceiro que critica a performance do MySQL, acredito por não conhecer, e de pouco que entendo de banco de dados, penso que o problema não está no banco, mas em não saber configurá-lo. Põe um server ali em parênteses. Tipos de dados, estruturas de tabelas, etc. Perfeito. Bem, primeira pergunta polêmica do dia aí. Né? Aí vai muito uma opinião pessoal mesmo, tá? Que também tem o seguinte, você não pode comparar um banco relacional, né, com um banco não relacional, esse é o primeiro ponto. Então, se você vai comparar, vou comparar uma SQL ali com Postgres, vou comparar uma SQL com SQL Server, com Oracle, uma coisa nesse sentido, ok, você está dentro do mesmo universo. A partir do momento que você está em universo separado, começa a comparar o MySQL com Cassandra, MySQL com... bem, enfim, qualquer outro que aparecer, ClickHouse, que aparecer, que são para processar dados analíticos, eles têm características diferentes para tudo, né? Por exemplo, um banco de dados OLTP, ele tem uma característica que você consegue fazer operações de alteração de dados e selects de dados de forma bem consistente e rápida. Já os bancos OLAP, você tem uma característica um pouco diferente, onde você tem uma melhor performance para consulta de dados e uma péssima performance para escrita de dados. Né? Então, é um pouco diferente a arquitetura dos bancos de dados. Mas, respondendo a pergunta, sim, o MySQL é usado sim para DW e vai realmente, como você falou, tá? É muito de saber o que você está montando. Se você souber dimensionar teu hardware, souber fazer a modelagem de dados, entender bem como funcionam os índices, particionar a tabela, né, realmente fazer aquela análise, qual que é a importância, de quanto de memória que eu preciso para atender essa necessidade, quanto de disco que eu preciso para atender a necessidade. Então, performance em geral do hardware influencia bastante,
junto com a configuração que você tem que fazer, junto com a modelagem de dados, junto com as queries que você escreve. Né? Você não pode, por exemplo, desenvolver um DW usando ferramentas de ORM onde você não escreve as queries manualmente, né? Você usa elas que elas montam para você todos os comandos, você vai ter sérios problemas de performance. Então, é um conjunto de tudo, tá? Mas eu tenho clientes que utilizam MySQL para DW, estou envolvido em um projeto gigantesco de DW também, com MySQL, não tem problema nenhum, tá? Você pode plugar qualquer ferramenta, plugar um Power BI, um Pentaho, qualquer ferramenta de interface mesmo ali, você consegue plugar em cima, tá? E até uma coisa legal de falar para vocês é, o MariaDB, ele tem uma engine diferente, bem, o MySQL, né, ele não é um sistema gerenciador de banco de dados, ele é um sistema gerenciador de sistemas gerenciadores de banco de dados. Você tem várias engines do MySQL, engines, eu falo engine, tá, pessoal? Eu aportuguesei a palavra aí, falo engine. Então, assim, você tem várias engines que você pode ter no MySQL. Diferente é quando você usa um SQL Server, um Oracle, por exemplo, que você está comprando a engine do SQL Server, a engine do Oracle, né? O MySQL tem várias engines diferentes, e várias mesmo. E uma delas é do MariaDB, tá? Que se chama Column Store. Essa engine Column Store é uma engine para dados analíticos, tá? Ele é feito para moer dados, processar dados. Então, você tem toda a interface do MySQL, você tem toda a arquitetura inicial da autenticação, a estrutura básica, a linguagem SQL, tudo igualzinho, porém uma das engines é a engine colunar, né, que é totalmente diferente do tabelar, e para isso daí ele foi feito para moer dados mesmo, lá você joga lá tera de dados e escreve, mas ele também tem uma performance pior para escrita de dados, tá? Para leitura é muito bom, mas para escrita não é tão bom. Então é isso aí. Muito bom. Já foi a primeira polêmica, hein? Vamos ver se vai ter mais aqui. Nelson Castro pergunta o seguinte: é possível esvaziar o buffer pool com algum comando sem ter que parar o banco? Já ajustamos em NoDB buffer pool size e NoDB buffer pool instance, mas no final do dia o MySQL já reservou muita memória para o buffer, ele fica consumindo cloudlets desnecessários. Tá. Bem, isso daí é um pouquinho mais complicado, esse cálculo aí, tá, de uso de memória, porque não é só o buffer pool que usa memória. Então você tem diversas coisas que acabam usando, cada conexão que você tem, ele vai usar um pouco de memória e você configura o banco para isso, tá? O buffer pool, você não deve descarregar ele. Desculpa. O buffer pool é o principal recurso de performance que o InnoDB tem, certo? E você deve configurar ele com um tamanho que te atende bem. Ele serve para diversas situações, ele vai evitar que você faça consulta em disco, principalmente isso. Então ele vai manter em memória muitos dados, muitas páginas de dados para evitar uma troca com o disco necessária. Ou quando você faz um insert, um update, um delete, é mais rápida a operação porque ele faz em memória e depois só persiste em disco, tá? Então o buffer pool, assim, o que eu vou falar aqui é uma regra básica, né? Você parte disso aí. Depois você vai para cada situação, né? Você tem que analisar cada ambiente para entender. Tem ambientes que precisam pôr mais, outros pôr menos, mas é basicamente assim. 70% da memória é para o buffer pool, tá? Regra de início. Você iniciou o teu servidor, 70% da memória do teu servidor. Mas aí não tá faltando memória. Aí você pode baixar, vai baixando, tá 50% ali, ou não, tá sobrando, pode aumentar um pouquinho, não tem problema, mas é uma análise que tem que fazer. O importante é entender que existem diversas outras variáveis que interferem no uso de memória, e também a concorrência. Se tem uma concorrência muito alta, o MySQL não vai liberar essa memória tão facilmente, né? E você não tem como limitar também a memória do MySQL, né? O MySQL é um comedor de memória. Então você tem que ajustar bem, mas uma das variáveis que mais usa memória, além do buffer pool, que você vai usar aí, normal, 70% do teu servidor, é a parte de tabelas temporárias, tá? Então tem a variável ATMP Table Size, que isso daí também aloca muita memória, e também os buffers de ordenação, tá? Para fazer order by, comandos assim, também reservam espaço. E quanto ao instance que você comentou ali, qual é o nome dele, desculpa? Nelson Castro. Nelson. Então, Nelson, e quanto ao instance ali também, assim, não existe uma documentação bem clara para isso daí, porém, em vários testes aí, até o pessoal da Percona, eles divulgam muito testes daí, tem três brasileiros na Percona ali que trabalham ativamente na comunidade também, um deles trabalha desenvolvendo o banco de dados, outro trabalha no suporte direto da Percona, que eles falam assim, a recomendação é, a partir de 8 GB de RAM, você vai ter 8 instâncias do buffer pool, tá? Menos de 8 GB de RAM, uma instância só.
E você só vai ao máximo até 16 instâncias, ok? Mas isso para servidores muito grandes, que você tem lá 256 GB ou mais de memória, de buffer pool. Se não é essa a regra, 1, 8, 16, não passar mais que isso. Isso para o MySQL. Já para o MariaDB, a recomendação é apenas uma instância, não mais que isso. Mas não tem assim, não tem uma regra para poder liberar a memória no MySQL, não tem nada que você consiga fazer assim, putz, fiz isso aqui, liberei memória. Você pode mudar dinamicamente o tamanho do buffer pool, né, você pode aumentar e diminuir ele com o set global, mas você tem que entender por que você está fazendo isso, não, porque se você diminuir a memória, teoria, você afeta diretamente a performance. Maravilha, ó. Então, para quem chegou agora, a ideia é que a gente está com o Diego Elas e ele está respondendo as dúvidas aqui sobre MySQL e MariaDB. Então, se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, aproveitar a oportunidade aqui que o especialista está aqui para responder as tuas dúvidas aí, tá? Pedro, pergunta o seguinte: olá, tenho minha hospedagem na Saving Cloud com 2 nodes usando MySQL 8, variando de 8 até 16 cloudlets. Aí fica instável o dia todo usando as 8 reservadas. Mas após o backup, ele sobe para 14 e fica. Ou seja, após rodar o backup automático, ele sobe o uso de memória, mas não volta ao estado anterior padrão com baixo uso. Mas é memória ou cloudlets? Variando. Aí ele colocou variando de 8 até 16 cloudlets. Que é processamento cloudlets, né? Mas após o backup ele fica para 14. Que ele não tá. Sobe as cloudlets para 14, é isso que ele colocou aqui. O aumento do processamento durante o backup é normal, é esperado, né? O backup está usando recursos do banco. Né? Agora, claro, para saber, né, por que aumenta para 14, tem várias coisas. Tem a concorrência de uso do servidor, mas o principal ponto é disco. Então, a performance do disco interfere bastante isso daí. Mas não só a performance do disco, quanto é que o banco está usando o disco em concorrência com o teu backup. E também, se você faz backup via MySQL dump ou você faz backup via extra backup. Mas o aumento de consumo de recursos do servidor, tá, seja processamento ou seja memória, enquanto ele faz um backup, é normal. Agora, o porquê que ele não volta, aí tem que ver se isso está alocado diretamente para o MySQL, né, ver quanto que o processo do MySQL está usando, ou se é algum outro processo que ficou com isso alocado lá. Tá? Não sei te responder só com a pergunta, assim, tem que ser feita uma análise em cima para entender realmente o que está acontecendo. Né? Tá. Até o Fábio coloca aqui nos comentários que um cloudlet equivalente a 128 MB de RAM, ok. MHz de CPU. Ele combina os dois, memória e processador, perfeito. Exatamente. Até o Pedro fala assim, isso, mas aí a dúvida é por que não volta, mas aí você também já respondeu que existem algumas possíveis causas aí, mas teria que ter uma análise mais completa para poder, talvez, tentar Exatamente. Achar. No final, aí o Pedro pode se aproveitar de alguns recursos que vai ter aí. Boa, é isso aí. Fabrício, qual a sua opinião sobre a Aurora Serverless MySQL? Estamos pensando em utilizá-lo em um ambiente produtivo com 230 clientes, com portes diferentes e workloads variáveis. Adequado, você acha? Tá, bem, a minha opinião sobre isso daí é um pouco contraditória, tá? Um pouco polêmica no mundo de banco de dados. Eu sou DBA, trabalho com banco todo dia, né? Tô no MySQL todo dia, tenho centenas de servidores ali que estão sob minha administração da minha empresa, e eu não gosto de usar o serviço RDS da AWS. Tá? Eu não gosto. Sou totalmente contra. Tá? O produto Aurora é um produto bacana, sensacional, né? Eles fizeram um banco de dados deles ali com base no MySQL, é bacana. Porém, qual que é o meu problema com o RDS, tá? Eu trabalho com clientes de alta performance, então praticamente todos os meus clientes estão num estágio que a performance afeta diretamente o produto deles. E na AWS você tem um alto custo por usar um RDS. Né? Então tem muitas coisas que não estão bem explicadas lá de por que usar um Aurora, né? O que está no custo embutido? Não é só o custo de máquina ligada, você vai pagar pelo custo de banda e pelo custo de uso de disco também. E o principal, você não consegue fazer um tuning bem ajustadinho no RDS, seja no RDS com MySQL, ou com Aurora, ou com MariaDB, enfim, o que for. Você não consegue fazer um ajuste, é bem limitado nas variáveis que você pode alterar.
Então, uma coisa clássica, padrão na AWS é a limitação de escrita de log binário. Então, o log binário usa muita escrita de disco e você tem sérios problemas de consumo de disco por causa do log binário, né? Por outro lado, ele é muito fácil para você usar, né? Então você não consegue, você clica no botão, cria uma réplica e está tudo configurado, mas assim como você também consegue ter na Saving Cloud, por exemplo, ou outras clouds também, né? Onde você não precisa utilizar um serviço pronto onde você fica engessado. Claro, ele te garante, de novo, né, que o sistema deles não vai parar, vai estar sempre funcionando. Se o teu servidor cair, eles vão subir uma outra máquina, né, que é o multi-AZ deles em outro lugar e tudo mais. Mas eu sempre pego clientes que estão saindo do RDS porque chegaram num ponto que o custo versus o benefício que ele tem não compensa mais. Legal. Vem para Saving Cloud, cara. Temos vários clientes do Saving Cloud aí. Exatamente, é isso aí. Faz um teste aqui, depois no final a gente vai liberar aqui uma possibilidade para vocês avaliarem também, vai ser bem legal. Então continue acompanhando aqui, ó. Mas o Jonatas pergunta o seguinte: hoje, qual é o melhor, MySQL ou MariaDB? E por quê? Polêmica 2 do dia? Ou polêmica 3, não sei, da noite? Bem, o melhor é aquele que você usa, né? Começa por aí, aquele que você adotou para usar e está usando vai ser o melhor para a tua solução. Agora, as ferramentas, elas começaram a ficar um pouco diferentes uma da outra, tá? Então, até o MySQL 5.7 e o MariaDB 10.4, as ferramentas ainda eram meio parelhas. A partir do MySQL 8 e do MariaDB 10.4, começou a se distanciar um pouquinho. A visão das ferramentas está se distanciando até com desenvolvimento diferentes, né? Então, antes o MariaDB sempre utilizava ali uma engine que era compatível com o Percona, né? Então, o Percona pegava o MySQL, aplicava atualizações dela, e o MariaDB estava usando essa engine dele, e agora o desenvolvimento é próprio do MariaDB, né? E o MariaDB está se aproximando muito da questão do Oracle, tá? Então eles estão pegando muito forte em migração de clientes Oracle, então começou a ter uma integração com PLSQL muito forte, coisa que o MySQL não tem. Começou a ter uso de, fugiu o nome, de sequences, que o MySQL não tem. Fazer uma migração do Oracle para o MariaDB é muito fácil, né? Então, começou a ter algumas coisas, a gente tem o Column Store, que o MySQL também não tem nada analítico nesse sentido. Então, são ferramentas que estão começando a distanciar. Agora, qual que é melhor? Não sei te responder. Eu tenho uma preferência pelo MariaDB, tá? Eu gosto mais do MariaDB porque eu acho que ele é um pouco mais aberto, né? Um pouco menos obscuro que a Oracle, apesar que a Oracle dá um suporte muito bom para a comunidade, tá? Mas as entregas da MariaDB eu entendo que são uma qualidade maior, né? Tanto que a Percona mesmo está aí para provar que o que a MySQL desenvolve é bom, mas eles pegam e melhoram sempre, né? Então a Percona desenvolve em cima do que a Oracle disponibiliza, né? Então, eu prefiro o MariaDB. Até hoje teve uma situação bem bacana. Eu nem sei se o Roberto está aí na live, mas se tiver, ele pode mandar um é verdade. Então, ele estava com um cliente hoje, ele está no MySQL 5.7 esse cliente, ele está testando migração dele para o MySQL 8 para o MariaDB 10.5. Né? E para esse processo específico que ele está rodando, o processo rodou 2 vezes mais rápido que o MariaDB. Legal. É claro que é uma situação provavelmente bem específica, que utilizou alguma coisa que o MariaDB talvez seja mais utilizada que o MySQL, mas não quer dizer que isso serve para tudo, né? Boa. O Gabriel Marques, ele pergunta o seguinte: a performance do MySQL para realização de análise de Big Data é boa? Há alguma limitação na linguagem para usar o Big Data? Quanto à linguagem, não tem limitação nenhuma. Você vai usar a Select, basicamente, né, para fazer análise de dados, mas o mais importante nesse caso é como que você vai estruturar a tua modelagem de dados e teus índices, tá? Então, e tudo, claro, tudo depende também pro tamanho que vai ser esse Big Data. Você está falando Big Data e vai ter até, pessoal, não é regra, tá? Mas é um chute que até 10 TB de dados, o MySQL vai se virar tranquilamente. Agora você vai falar, putz, não, vou ter um Big Data aqui com 50 TB de dados. Aí talvez você comece a ter problemas. Aí talvez um MariaDB com Store atenda melhor que um MySQL com InnoDB, tá? Mas assim, o céu é o limite, né? Não tem, eu digo assim, hoje não tem coisas que você faz no MySQL que você não vai fazer em outro banco de dados, ou alguma coisa que você não faz em outro banco de dados, você não vai fazer no MySQL. Tudo é compatível. Vai na tua implementação. Então, é entender bem as configurações. Né? O MySQL tem uma quantidade de ajustes de variáveis muito grande, são mais de 1000 variáveis que pode ajustar, e cada uma delas serve para alguma coisa específica. Né? Então, você tem que ir tunando ali, para esse caso, eu preciso mais isso aqui e menos isso aqui. E assim vai indo.
Mas, assim, ele suporta DW, Big Data, né, trabalhar com esse processo. Não tem nada na linguagem que possa impactar nisso daí. Até ele tem algumas funções bem bacanas. No MySQL 8, a manipulação de JSON, arquivos JSON, né, documentos, está muito boa. Não se compara ainda ao que o MongoDB faz, tá? Com um documento ali, a nível de funcionalidades, porém a performance está muito boa. Então, você não perde nada de recursos, você consegue fazer com a linguagem SQL normal. Boa. Gabriel, respondido aqui, ó, Fabrício pergunta, qual a sua sugestão para fazer ingestão de dados? Tendo o BD origem em Oracle, SQL Server, o Firebird, e o BD destino ser o Aurora Serverless MySQL. Sugere alguma ferramenta ou serviço cloud? A própria AWS tem uma ferramenta que faz isso. Se você está usando o Aurora, né, então você está na AWS, e eles têm uma ferramenta que é para fazer esse processo aí, tá? Mas eu não conheço nenhuma forma de fazer replicação direta desses bancos ali. Não sei se tem alguma coisa que faça online isso. Então, provavelmente tenha, mas eu nunca fiz, não conheço. Eu fiz migração de dados, ok. Inclusive, para migrar, usei essa ferramenta da própria AWS também. Boa. Ó, Vinícius pergunta aqui, deve ser conhecido teu, Diegão, como funcionam as Dirt Pages no Buffer Pool? Rapaz, esse é um assunto para uma live de umas 2 horas. Buffer Pool, falar sobre o Buffer Pool em si é um negócio fundamental, porém é um assunto extremamente complexo de se explicar. A gente precisa usar um pouco de gráficos e precisa usar exemplos práticos para conseguir entender. Mas, basicamente, Dirt Pages, o nome já diz, né, são páginas sujas, né, então, quando você faz uma alteração de dados, essa alteração vai sujar algumas páginas, e o banco precisa fazer o purge disso, ou o flush disso para o disco, ou ao contrário, né, uma outra thread alterou alguma informação que alterou o dado de uma página que está no buffer pool, ele precisa reciclar essa página. Então, ele marca uma página como suja, aí tem um processo em background que pega esses dados e verifica se tem que atualizar o disco ou tem que atualizar a memória. Ele mata essa página e cria uma nova página. Tá? Bem simplificado, é isso aí que é o processo. Só um processo de reciclagem das páginas que você vai ter ali. Tá? Mas é um assunto bem difícil de explicar sem dar exemplos e mostrar nos status do banco ali para poder exemplificar. Até, deixa eu já convido o pessoal, tem esse projeto dessa live aí, já está em desenvolvimento esse conteúdo para uma live só de Buffer Pool. Boa, muito bom. Ó, e até o Vinícius continua com outra pergunta de Buffer Pool aqui. O que acontece com o banco quando o Buffer Pool chega no seu limite? Essa é uma pergunta boa. Isso pode causar alguns problemas. Vamos lá, isso dá para explanar um pouquinho. Bem, vamos supor que você tem lá um servidor com 10 GB de RAM, né, e você configura o Buffer Pool para usar 7 GB de RAM. E teu DataDir tem 50 GB de espaço. Tá? E teus selects lá comem solto, select update em várias tabelas e você consome rapidamente 7 GB de buffer pool. Né? Tudo do MySQL de tabelas no DB passam pelo buffer pool. Você não tem como fugir do buffer pool. Tá? Ele é a camada de comunicação. Tudo vai para ele para poder ou ir para o cliente ou ir para o disco. Né? Ele é o que está no meio de comunicação e tudo. Quando ele enche, você começa a ter que apagar as páginas mais antigas de dados para poder abrir espaço para as novas páginas. Tudo que está no buffer pool, ele não vai em dado granular, ele pega páginas inteiras de dados, então ele tem um tamanho de página de dados, se não me engano é 16K, se eu não me engano é isso, é 16K, quando não lembro a cabeça, mas então ele pega essa página, bota em memória. A partir do momento que essa página, que o buffer ficou cheio, ele tem uma data de criação de cada página, certo? Quando ele encheu tudo, ele pega a página mais antiga, libera para liberar espaço para nova. Claro que isso daí não é tão simples assim, né? Isso pode acontecer de milhares e milhares de páginas por segundo, né? Ele pode baixar isso e criar novas páginas, tá? Mas esse é o fluxo das páginas no buffer pool. Agora, um ponto de atenção é o seguinte, bem, o buffer pool ele serve para que você evite fazer I/O o tempo todo, né? Como já falei antes, I/O é o principal ponto de problema de um banco de dados. Não é ponto de problema, mas o principal ponto que pega em qualquer banco de dados vai ser o I/O. Mas aí, indiferente se é configuração, ou se é questão de modelagem de dados, ou escrita de query. O disco que mais vai sentir, certo? Então, o buffer pool serve para você usar menos disco. Resumidamente, é isso aí. Tá? Se você tem quantidade de memória suficiente para você criar seu DataDir inteiro em memória, perfeito. Quer dizer o quê? Que você vai trabalhar basicamente com os seus dados diretamente em memória.
ok? Mas vamos supor que, não, você tem um data de 50 GB, igual o exemplo que eu dei, e tem um buffer pool de 7 GB. E nesse caso aí, você vai precisar fazer uma reciclagem desses dados aí. Então, dependendo da quantidade de dados que você tem sendo selecionados diferentes ali, ou inserts, ou updates, deletes, essas páginas em memória vão rotacionar de forma mais rápida. Se rotaciona em memória, rotaciona em disco também, né? Teve um caso que de um cliente que eu peguei, e ele tinha 256 GB de RAM, tá? E só que ele tem 3 teras de disco, né? O buffer pool é totalmente o buffer pool tinha, quando eu peguei, isso deu 170 GB. Então eu tinha 256 GB de RAM, 170 de buffer pool e o data de 3 teras. A quantidade de dados que estava na memória era muito pequena para o data que ele tinha. E essa rotação era tão grande, que a gente foi testando os tamanhos de buffer pool que era necessário apenas para atender aquelas queries, porque ele rotacionava demais as coisas ali. A gente chegou no buffer pool de 50 GB para esse cliente. Ele tinha 200 mil queries por segundo, tem ainda isso, tem um pouco mais que isso hoje, um número absurdo, só que baixar o buffer pool nesse caso foi melhor do que aumentar, né? Quando ele colocou mais memória, ele dobrou a memória no hardware dele lá, a gente pôde colocar um buffer pool bem grande, e aí mudou um pouco o cenário, tá? Mas com 170 GB estava pequeno e não estava ajudando a performance, né? Então a gente pegou e diminuiu para poder ajudar a performance. Muito bom. Até o Bruno comenta aqui que ele teve que sair, não sei se você já respondeu, mas ele pergunta o que consome menos memória, MariaDB ou MySQL? É igual, não tem... É a configuração que você faz, tá? Não, eu nunca vi nenhuma métrica, eu nunca vi nenhum estudo sobre isso daí. E no meu dia a dia aqui também nunca verifiquei nada, tá? Nunca vi diferença de pegar um ambiente com MySQL ou com MariaDB, usar mais ou menos memória. O que acontece é como você configura, tá? Então todas as configurações e tudo que você faz ali, até fazendo agora um pouco de jabá, que se me permite, lá no PDB Monitor tem uma aba, quando você instala, configura o servidor, chama Performance Insights. Essa aba aí, ele te dá várias dicas de performance do teu ambiente, do teu MySQL, conforme você está usando ele. Então você entrou agora lá, ele recebeu a informação do teu servidor, processa a informação e te mostra agora como é que está esse uso do banco, certo? E lá, uma das coisas que ele te mostra é a configuração que você tem versus a quantidade de memória que você tem, é suficiente para o teu servidor? E lá eu explico lá qual que é a regra do cálculo que você tem que fazer. Mas é diferente para MySQL ou MariaDB. Beleza. Thales pergunta o seguinte, quando comparamos o MariaDB com o PostgreSQL, tem alguma diferença? Você vê diferença aí? Bem, todas as diferenças. Primeiro que são produtos diferentes, né? Não é igual o MySQL e o MariaDB, que nasceram de uma mesma base e virou uma ramificação, né? Até para quem não conhece a história, explicando rapidinho, né? O MySQL era uma empresa privada, uma empresa privada, lógico, né? Aí foi comprada pela Sun Microsystem, né? E a Sun Microsystem foi comprada pela Oracle, né? Então a MySQL acabou indo para a Oracle por causa da Sun, né? Não foi vendida diretamente, não foi nem criada pela Oracle nem comprada pela Oracle. E nesse processo, quando a Sun foi vendida para a Oracle, o criador original do MySQL ficou putaço, né, com o negócio, porque ele não queria que fosse para uma empresa que é conhecidamente, né, autoritária em direitos autorais e tudo mais, licenciamento e tudo mais, e criou o MariaDB. Então, o MariaDB, ele é do criador original do MySQL. Ele continuou o projeto, pegou uma versão community do MySQL, continuou o desenvolvimento e criou o MySQL. Né? Curiosidade 2, né, o nome MySQL é em homenagem a uma filha dele, tá? A Mia, o nome da filha, e o MariaDB é em homenagem a outra filha dele, Maria. E isso faz eu me sentir muito ruim quando vejo minha filha e não fiz nada para ela. Agora voltando para o Postgres, e também teve o MaxDB, tá? O MaxDB não deu certo, mas também era a criação dele, que é o nome do filho dele. Mas voltando para o Postgres, são bancos diferentes, tá? Eles têm a mesma finalidade, são bancos relacionais, né? Porém, o Postgres, uma coisa que eu acho muito legal nele, a comunidade do Postgres, eu vejo que é muito mais unida que do MySQL, no geral. E você pode desenvolver diretamente no Postgres e comitar isso no branch oficial do Postgres, claro, que passa por revisão e tudo mais, mas qualquer um consegue contribuir diretamente com esse desenvolvimento. Com o MySQL, você também pode baixar o MySQL, compilar aquilo ali e usar, mas aí você não consegue passar isso para frente, né? Fica uma população tua do banco. E já no Postgres, essa colaboração. Agora, recursos que o Postgres tem, que eu sinto falta no MySQL, paralelismo.
né? Que é isso? Quando você faz uma query no MySQL, essa query vai usar sempre no máximo um processador. Você pode ter 500 processadores na sua máquina, vai usar sempre um processador. Quando você usa o Post, você consegue paralisar a query, então ele pode resolver algumas situações mais rápido. Claro que não é tudo que ele faz isso, não é sempre, mas ele tem essa condição, é um processo interno dele ali, onde você consegue usar mais de um processador para resolver uma query. Então você faz um subselect, por exemplo. Esse subselect vai poder rodar em um outro processador enquanto o select principal está rodando ali e isso vai indo. E outro recurso muito interessante é usar o processamento de placas de vídeo, né? Então, um recurso muito comum no Postgres ultimamente tem sido o uso de GPU para processamento, que é muito mais barato do que CPU. Muito bom. Né? Mas atender as duas coisas, os dois vão atender da mesma forma, tá? Maravilha. O William Correia pergunta o seguinte: para MariaDB, qual a sua opinião sobre o sistema operacional Linux ou Windows? Existe alguma diferença na performance entre os dois? Toda a performance. Afeta diretamente a performance. Bem, dos meus clientes, eu tenho um cliente só que tem 2 servidores com MySQL e Windows, tá? O resto tudo é Linux, esmagadoramente Linux. Você perde performance sim, tá? No Windows, mas não porque o MySQL é feito uma compilação diferente. Claro que a instalação é uma instalação para Windows, mas o código-fonte, o core do MySQL é o mesmo. Agora, as limitações que você tem no Linux, no Windows, para acesso à memória, processador e arquivos é um pouco diferente. Então, você tem perda de performance sim. Funciona bem, funciona rápido, funciona. Mas você perde performance e tem algumas configurações que você não tem no Windows, tá? Você não consegue mudar algumas coisas, mas é bem pouquinha coisa. Tá. Legal. Pessoal, se vocês ainda tiverem dúvida, tem algumas perguntas aqui, mas já aproveita e deixa aqui a ideia, a gente bater esse papo aqui, acho que está rendendo super legal. Diego que está respondendo todas as dúvidas e perguntas, então não se acane e coloque aí no chat a sua pergunta. Coloque aqui, aproveite a oportunidade que você tem aqui, que está com o Diego, quase que cara a cara aqui, e mandar a tua pergunta para que ele possa responder aqui e te ajudar de alguma forma. Tá? É isso aí. Pedro Henrique, vou ler tudo aqui, que tem bastante coisa. Estou usando o MySQL com replicação master. Se eu colocar o proxy SQL, ele consegue salvar um registro e um processo seguinte consegue ler o mesmo dado sem delay, pois usando o master slave dava um problema de aplicação, pois como ele salvava na master e quando na sequência ia ler no slave, às vezes não acha o registro, somente na segunda tentativa conseguia. Aí vi que era delay. Existe um load balance para SQL, exemplo do proxy SQL, que não tenha delay entre escrita e leitura? Tá, bem, vamos lá. Esse é um assunto que vamos dividir em partes. Primeira coisa, replicação, né? Master ou master slave é indiferente, tá? Esse delay que ele vai ter. A replicação por si, ela não garante integridade em tempo real dos dados, tá? Aí nós estamos falando de clusterização, que é um produto totalmente diferente, bem mais complicado de explicar, de configurar, inclusive, manutenção dele é totalmente diferente. É o mesmo produto, a mesma instalação que você usa, porém características diferentes. A replicação, então, ela não garante que a informação vai estar disponível em tempo real no outro servidor. Pode ter várias coisas que interferem isso daí. Agora, com esse ponto que você falou, né? Você botou o Proxy SQL, que para mim hoje é a melhor ferramenta do load balance que tem, tá? Tem outra ferramenta que é muito boa, que é o MaxScale. Porém, só um minutinho. Rapidinho. Atendimento, suporte é complicado. É isso aí, ao vivo é assim mesmo, não tem jeito. Só acionar meu pessoal do suporte aqui. Desculpa, pessoal. Então, lá. Então, a replicação não garante para você que você vai ter essa integridade. O proxy, ele não garante integridade. O proxy, ele faz o quê? O proxy é um load balance, né? Ele vai distribuir as conexões entre os servidores. Perfeito? Então, assim, qual que é o processo? Você fez um insert, tá? E você configurou o teu proxy SQL para balancear leituras e escrita. O proxy SQL tem uma característica muito legal, que ele faz a validação por comando executado, dentro de uma mesma conexão. Então, você fez uma conexão com o banco, fez um insert e um select, o insert vai para o servidor principal, né, que você define qual que é o principal e qual pode ter a escrita, e o select pode ir para outro, pode ir para o mesmo, pode ir para o outro, aí depende de como se configurou o load balance. Mas ele não garante a integridade dos dados, né? Quem tem garantir é o próprio banco de dados. O que você pode fazer é, primeira coisa, quando você tem situações dessa, onde você precisa, né, garantir que a tua informação vai estar acessível nesse exato momento,
você pode pôr os teus comandos dentro de uma transação no MySQL. Então, executa uma start transaction, executa o insert e executa o teu select. Quando você usa start transaction, o ProxySQL ou o MaxScale, ele vai manter todos os teus comandos no mesmo servidor. Né? Claro que você não pode botar isso como padrão, né? Não pode, por exemplo, pegar um PHP, habilitar isso lá no teu PDO do PHP, porque tudo vai para um servidor só. Tem que ser situações bem específicas, ok? Essa é uma forma de resolver. Tá? Botar tudo dentro de uma transação. A segunda forma, você consegue configurar o ProxySQL, tá? Eu não me lembro de cabeça qual a configuração agora. Não lembro mesmo. Você pode configurar para que todos os comandos de uma conexão vão sempre para o mesmo servidor. Tá? Coisas ruins. Se você tem comandos de alteração de dados e de seleção dentro da mesma conexão, ele sempre vai usar o mesmo servidor. Não vai mudar. Né? Então você não vai balancear certinho a carga ali. Agora, se você tem que ter garantia em tempo real das teus dados de servidores diferentes, aí eu diria para você para um Galera Cluster, tá? Nem usar tem uma MySQL, tem uma MySQL no DB Cluster, tá? Que é um Group Replication. Esse daí pode ter algum delay por causa do design dele. Agora, o Galera Cluster não vai ter delay nenhum, tá? Você vai configurar ele para que ele seja realmente em tempo real. Como que ele vai funcionar? Quando você faz um insert no Galera Cluster, por exemplo, ele só vai confirmar que esse comando está ok, né, que esse insert foi finalizado, quando todos os outros servidores do cluster retornar que essa informação está inserida neles também, que receberam essa informação, senão eles não dão ok. Então, essa é a garantia que ele tem. Ou também tem um outro tipo de cluster, que é o MySQL NDB Cluster, tá? NDB de Network Database, mas é um outro produto, tá? Uma outra arquitetura totalmente diferente. Pouquíssimas pessoas no Brasil já trabalharam com NDB Cluster e continuam trabalhando ainda hoje, tá? Eu trabalhei por muito tempo, hoje não tenho nenhum cliente que usa, mas é uma ferramenta que essa daí sim te garante 100% do tempo integridade dos dados em todos os servidores do teu cluster. Muito tá? bom. Desculpa, só um pouquinho, para complementar, tá? Você pode fazer um tuning na tua replicação também, tá? Tem várias coisas de tuning que você pode fazer, como aumentar o tamanho da leitura de pacotes que você vai estar lendo do teu relay log, como paralelizar teus processos do teu slave usando o GTID com paralelismo, né? Então você pode calcular a taxa de paralelismo que você consegue ter e tunar, né, a tua replicação. Usar o log binário tipo row, né, não do tipo statement, como o padrão, ou como mixed, você está ali como row e o tipo de imagem como minimal. Assim você tem uma performance bem maior em todo esse processo. Boa. Ó, o Aldo pergunta o seguinte: Diego, existe alguma diferença de performance dentro das distribuições Linux? O MySQL roda melhor em alguma delas? Tá, esse aí também é um assunto assim que não tem muita comprovação, tá? É mais o tato de cada um, tá? Eu sou um usuário que comecei, né, como sendo usuário Linux no Debian, em 2008, atrás só usava Debian, e no passar do tempo eu migrei isso daí para o Red Hat, né? O caso hoje o CentOS é o SO mais utilizado para MySQL. E eu migrei em função exatamente disso, tá? Porque o MySQL, ele é feito, testado e homologado em cima do Red Hat. Tá? Então, assim, o teste deles, zero, o padrão deles é o Red Hat. Né? O Red Hat estão falando o quê? Tem o Red Hat, tem o Amazon Linux, tem o CentOS, tem o Fedora também, se não me engano, é compatível com o Red Hat, é derivado do Red Hat. Posso estar falando besteira nesse caso do Fedora, tá? Mas eu acho que é. E também tem o Oracle Linux. Ok? Então, assim, não sei te dizer diferenças de performance. Tem por ser distribuição? Não. Eu sei que se você usar o CentOS 6 ou o CentOS 7, você vai ver a diferença de performance. Tá? Tem uma diferença por quê? Porque mudou um pouco a forma, principalmente, de fazer o flush dos dados para o disco. Esse algoritmo foi melhorado. Tá? Mas se pegar ali um CentOS 7, CentOS 8 com o Debian 10, ali, que é a última versão, eu acho que o kernel do Linux é basicamente o mesmo, tá? E não tem diferença por causa da distribuição em si. Agora, o tipo de disco que você usa aí interfere, tipo de formatação do disco. Né? Então, você usar um disco em XFS ou ZFS, ou usar um disco em ext4 ou ext3, tem diferentes performance. Tá? Rapidamente falando, discos que são SSD vai para o XFS. Tá? Aí você pode procurar vários benchmarks na internet, você vai achar que para escrita de dados que não é sequencial, ou seja, um banco de dados é escrita não sequencial. Você tem um arquivo e você vai alterar vários pontos diferentes dentro desse arquivo. Para isso daí o SSD com XFS manda ver. Agora, se você vai escrever log binário, salvar backups, coisas assim, você pode colocar isso em um ext4, que para escrita sequencial ele é muito melhor.
Tá? Inclusive, para esses processos aí de log binário, de log de banco em geral, em backup, pode ser disco magnético, tá? Você não vai sentir diferença de performance do disco magnético com um disco SSD. Porque a escrita é totalmente sequencial, né? Então a agulha do disco vai trabalhar de um único sentido. Tá. O Douglas pergunta o seguinte: boa noite, em um servidor privado, Windows, qual é a melhor forma de gerenciar o banco? Fazer backs automáticos, restores, alocar mais memória, etc. E tem algum Plesk para banco? Olha, lê de novo a pergunta, por favor. Vai ser de coisa, né? Tá. Em um servidor privado, o Windows, acho que esse eu consigo até colocar na tela. Aqui, eu coloquei aqui. Ah, beleza. Em um servidor privado Windows, qual a melhor forma de gerenciar o banco? Ok, em servidor privado, olha, gerenciamento do MySQL em si é como em qualquer outra distribuição, seja Windows, seja Linux, né? Não tem uma ferramenta, tem ferramentas pagas que fazem isso, tá? Onde você pode gerenciar totalmente o MySQL através da ferramenta. Mas eu nunca vi ninguém usar isso lá em escala, tá? Não sei até que ponto que é usado. Tem uma ferramenta da Several9, tá, que faz isso daí, que é Cluster Control, o nome da ferramenta, onde você consegue fazer um deploy de um banco e gerenciar ele, alterar variáveis dele e tudo mais através dele. Mas a melhor situação que eu vejo é você entender um pouco ali do monitoramento, saber o que monitorar, né? E a partir desse monitoramento, você mesmo faz alterações diretamente no arquivo de configuração. Não mais que ele tem um arquivo de configuração. Então, você precisa manipular apenas esse arquivo. Só que você tem que saber o que manipular, né? E aí entra o PDB Monitor, no caso, né? Só que o PDB Monitor foi feito para Linux apenas, não funciona para Windows, tá? Assim como eu acho que o Cluster Control também não tem para Windows, é tudo para Linux, tá? Não conheço uma ferramenta, provavelmente tenha, mas eu não conheço, ok? Para fazer isso daí. E agora, qual que é o resto da pergunta? Acho que eu achei aqui. Existe um Plesk para banco? Cara, não conheço Plesk para banco, tá? Mas o que você quer fazer, né, nesse caso aí, Aldo? Desculpa, Douglas. Você quer fazer um deploy de um banco novo? Né? Isso a Saving Cloud faz. Né? Você tem um painel Saving Cloud, você entra lá, novo banco de dados, ela faz o deploy, né? Cria para você o servidor, já instala o banco, a versão que você quer e deixa ele funcionando para você. Então, não sei qual que seria esse Plesk ali. Beleza. Se quiser aqui, Douglas, coloca aqui. Pode mandar mais coisa aí, Douglas, que te responde. Exatamente. Deixa eu colocar outra aqui. Para armazenamento de textos em HTML e JSON, é mais indicado usar MariaDB ou MySQL? Dentre esses dois tipos de dados, qual seria o mais viável para armazenar visando a performance de selects? Aí depende do seguinte, você quer armazenar esse JSON e quer que o banco manipule esse JSON para você, tá? Ou seja, você quer pegar e fazer selects dentro do JSON, né? Você quer analisar esse documento. Se for isso daí, eu vejo que hoje o MySQL 8 está na frente do MariaDB. Tá? Ele tem funções melhores e mais rápidas, tá? Mas isso, aí tem que ver qual que é a função que você precisa usar para manipular esse documento, ok? Não tem, mas no geral, assim, não vai dar muita diferença não, mas o MySQL 8 tem mais recursos, digamos assim. Tá? Uma coisa legal, tá, para quem usa JSON bastante, é que você pode indexar, tá, teu documento JSON no MySQL. Você pode criar colunas virtuais no MySQL e você cria um índice para essa coluna virtual. Então, ao invés de você pegar e, por exemplo, assim, você tem um JSON lá, onde lá no meio desse JSON tem o número do pedido, né? O documento é padronizado, né? Você pode pegar, o que você vai fazer? Você vai criar uma coluna virtual para esse número do pedido, com a regra de extração desse dado JSON, e você vai indexar essa coluna virtual, né? E você não precisa mais consultar todo o documento JSON direto. Tá? Para performance de select JSON, essa é a melhor forma que tem. Cria lá 20 colunas virtuais se precisar e indexa as 20 e usa elas. É melhor do que fazer consulta diretamente no JSON. Tá. Eu peguei aqui uma pergunta do Gabriel lá no outro chat. Em minhas necessidades atuais, não uso transações. Vale a pena usar storage de Engine ARIA ao invés do InnoDB? Anos atrás eu usava o MySAM. Li algo sobre a semelhança MySAM versus ARIA. Tá, bem, a MySAM, tá, ela não é desenvolvida faz alguns anos já. A engine principal do MySQL é o InnoDB, tá? O MySQL DB,
do Percona, o ExtraDB, mas é a mesma base de tudo, MariaDB também é o ExtraDB e tudo mais. Então, assim, o MyExam, ele foi a primeira engine que deu nome ao MySQL, tá? O que deixou ele famoso. Por quê? Porque é muito rápida, tá? Porém, ela é muito insegura para os dias de hoje. Então, lá no começo, o MySQL ganhou uma fama muito ruim no início por causa do MyExam. Então, começou a ser largamente utilizado o MySQL, porém, com o passar do tempo, né, comparações com outros bancos, né, o pessoal que usa DBAs e outros bancos, você começou a fazer alguns testes, passar algumas situações, e você não tinha muita segurança nas informações, então ele corrompe muito mais rápido, o bloqueio dele é por tabela e não por registro, igual acontece no DB, e tudo mais. E a partir da versão 5.5 do MySQL, que estamos falando, eu já vou chutar aqui uns 8 ou 10 anos atrás, o desenvolvimento passou a ser focado no InnoDB. O desenvolvimento do MySQL hoje é InnoDB. Tá? Tanto que os recursos que você tem, que é o InnoDB Buffer Pool, tá? InnoDB Buffer Instance, InnoDB isso, InnoDB aquilo, a configuração dele é focada no InnoDB, tá? O MyExam, MyExam, como dizem, eu falo que eu falei, eu gosto de falar brasileirada, eu falo MyExam, né? Existe ainda por uma questão histórica, eu acho que uma questão de herança do MySQL, minha opinião, mas não é algo que o pessoal desenvolve mais, o pessoal não bota mais dinheiro em cima para desenvolver isso, porque ela tem N formas de insegurança. Não é mais tão performático. Hoje o InnoDB é mais performático que o MyExam. Então, esse aqui é os pontos ali. Tá? Então, o ARIA e o MyExam ali é do MariaDB. Essa é a diferença. Beleza. Enquanto assim, o pessoal, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem trazer para cá para a gente discutir. Mas eu já tem uma do Aldo ali. Só se interrompendo, desculpa, Tarena. O Aldo perguntou uma coisa interessante ali, ó. Lembrando. Aqui, é verdade. Lembrando das licenças que você estava falando anteriormente, né? Vale a pena gastar dinheiro com licença, comprando a licença da distribuição do CentOS, né? No caso do Red Hat? Puxa, Aldo, é uma pergunta complicada, depende muito da compliance da tua empresa, tá? Por quê? Você tem uma garantia diferente quando você compra licença, né? Então, você compra a licença da Red Hat, você tem uma garantia de funcionamento da Red Hat. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Né? Se o negócio der pau, a Red Hat é responsável por esse pau que vai dar. Eu acho que, para mim, eu acho que é essa a mesma coisa que o MySQL, entendeu? Você vai comprar licença do MySQL, por quê? Quando você quer ter um suporte a nível extremo da Oracle, tá? Meu banco não pode falhar. Se ele falhar, eu quero que alguém pague a conta se ele falhar. É o MySQL, no caso, comprar a licença também do sistema operacional. É isso que eu vejo, tá? Não sei quais são as diferenças a mais disso que tem no sistema operacional. No MySQL eu sei que não tem diferença, agora no sistema operacional eu não sei se a licença dá coisas a mais.